Na verdade, não é bem sobre a plenitude que vou falar, porque titulei este texto de Biblioteca Ágora e o título será provavelmente a coisa mais importante que eu vou dizer esta tarde, ou se calhar a única. Eu, a certa altura, estava a caminhar em Porto Rico e entrei numa livraria e vi um cartaz pendurado na porta que tinha uma citação de Jorge Luís Borges que dizia o seguinte, porque é quase uma pseudoepigrafia. Dizia que Jorge Luís Borges, eu sempre pensei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. E o que é que está errado nesta frase? Várias coisas. A primeira é que estava num país que falava espanhol, o Jorge Luís Borges falava em espanhol, e portanto, disse-o em espanhol, e portanto não havia motivo nenhum para fazer este equívoco na tradução. E o equívoco traduziu-se livraria, mas o original era, ou melhor, alguém traduziu para library para livraria e não quando devia ter sido biblioteca. O que Jorge Luís Borges disse foi que sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. O mais curioso é que Jorge Luís Borges disse isso de uma forma pouco abonatória para as bibliotecas, porque na realidade ele disse-o numa entrevista depois de ter sido bibliotecário. E portanto disse, eu sempre pensei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca antes de trabalhar numa. E, portanto, não tinha nada a ver com uma espécie de elogio. Mas, curiosamente, esta má tradução de livraria em vez de biblioteca também cria aqui alguns problemas éticos, porque, de facto, por mais que eu goste da livraria enquanto negócio, e gosto muito de livrarias, na verdade, tem uma diferença fulcral em relação à biblioteca. É que a biblioteca e a diferença fulcral é a graça. É porque ninguém espera ir para o paraíso e ir pagar para ler livros, como acontece numa livraria. A biblioteca, pelo contrário, o procedimento é gracioso, nós entramos e os livros são-nos facultados e, em princípio, não pagamos nada quando estamos numa biblioteca e, portanto, a semelhança ao paraíso é muito maior do que aquela que pode ser transportada pela ideia de livraria. Ainda que, como já disse, gosto muito dos livreiros. Mas um pouco para balizar esta introdução, queria ler-vos aqui uma pequena frase de Michel Petit, que diz o seguinte sobre a biblioteca. E gosto muito desta citação porque, na verdade, ela acaba por ter várias camadas sobre o significado de uma biblioteca. A biblioteca é das instituições mais generosas alguma vez inventadas pelo homem, na condição de não o encontrarmos de porta fechada a toda a hora e na condição de ousarmos lá entrar, o que frequentemente pressupõe que alguns bibliotecários tenham sabido de lá sair. É um dos raros locais que escapam, pelo menos até hoje, à lógica exclusiva do lucro. E, portanto, ela também fala da questão da generosidade, fala da questão do lucro. E se nós quisermos fazer corresponder a ideia que Jorge Luís Borges tinha de uma biblioteca, antes de trabalhar numa biblioteca, à realidade de uma biblioteca, isto é, imaginar uma espécie de paraíso, esta generosidade e graça de que fala Michel Petit é muito importante, é também muito comovente. E gostava de deixar também outro exemplo que a corrobora. Especialmente quando diz que é um local generoso. Durante o período conturbado do narcotráfico, em especial nas últimas décadas do século passado, as bibliotecas eram mais seguras do que qualquer outro lugar. Disse-me um bibliotecário de Medellín, lembro-me de terem atacado igrejas para matar quem se refugiou nelas, mas nunca atacaram bibliotecas. Inclusivamente houve um massacre muito grande em que queimaram 100 e tal pessoas que se refugiaram numa igreja e a verdade é que nunca atacaram as bibliotecas.
provavelmente não sabem onde é que ficam. A biblioteca foi, durante séculos, silenciosa. E esse silêncio, como também já foi dito aqui, demonstra algo muito importante. A leitura foi democratizada, o analfabetismo foi decrescendo e surgiram os leitores autónomos, os leitores que não precisam de alguém que lhes leia em voz alta, prescindindo assim do anagnosta. Esse silêncio mostrava assim mais do que um momento de contemplação, de meditação, de imersão ou de reclusão, o que continua a ser muito importante na sociedade em que vivemos hoje, e, portanto, temos aqui uma espécie de contemplação laica. Mostrava como o acesso à educação e à cultura se foi tornando cada vez mais real. E convém lembrar que isto é um direito humano, como também já foi aqui referido noutras intervenções. Na citação de Petit, sublinha ainda a questão ousarmos lá entrar. Recentemente, provavelmente já todos ouviram falar deste estudo, um estudo realizado pela Gulbenkian sobre os hábitos culturais dos portugueses, acabou por ter um grande impacto, especialmente porque dizia que mais de metade dos inquiridos, na realidade 61%, admitia não ter lido um único livro no ano anterior. Também não sabemos se leram mais ou menos do que nos anos anteriores àquele a que se referiam e, portanto, não podemos contextualizar. Mas, em todo caso, quando o meu pai nasceu nos anos 40, e é preciso lembrar isto, 41% da população portuguesa era analfabeta, e, portanto, se tivessem feito a pergunta nessa altura, a questão não se teria ficado pelos 61%. Mas o que me incomodou verdadeiramente nos resultados deste estudo foi algo que acabou por passar entre os pingos da chuva e foi muito pouco discutido e que a mim me parece muito mais preocupante. Que diz o seguinte: 51% dos operários e 42% dos trabalhadores de serviços dizem que não têm conhecimentos para desfrutar da oferta cultural e só 7% dos grandes empresários e profissionais liberais sentem o mesmo. E isto mostra uma cultura com uma clivagem muito grande, claramente com uma elite e uma proporção muito grande de pessoas que se sentem incapazes de desfrutar da cultura, de fruir cultura, porque se sentem humilhadas de alguma maneira. Muito recentemente eu participei num projeto que me deu um prazer enorme. Durante a pandemia fotografei os utentes de todos os lares do concelho de Sousel, onde vivo, e depois acabámos de fazer uma exposição com desenhos e ilustrações. Foi uma artista plástica comigo, e na verdade a ideia foi dela, e merece todo o mérito e o crédito. Mas depois da exposição feita, poucas pessoas foram vê-la, portanto, mas queriam e tinham muita curiosidade de ver o pai, o tio, o avô, a avó, a mãe, etc., retratadas, mas muitas vezes entravam então na sala um pouco a medo, não cumprimentavam, o que é raríssimo numa aldeia alentejana, não cumprimentavam as pessoas e saíam, tentando passar despercebidas. Enfim, se as pessoas se sentem arredadas da cultura, de uma certa cultura, aquilo que se chamava alta cultura, ou ainda se chama, não podemos esperar que leiam. Há aí sim que promover a acessibilidade, retirando o semblante grave com que a cultura costuma aparecer, com certo ar de quem acaba de enterrar o pai. A cultura não tem de ser alegre, evidentemente, mas não deve erigir muros entre uma elite e a população, para depois, essa mesma elite, que se encantonou atrás de um muro qualquer, ficar chocada porque o povo não lê. E aqui volta à citação de Petit, porque é essencial para haver acessibilidade. Ousar entrar numa biblioteca pressupõe que alguns bibliotecários tenham sabido de lá sair. Sair é aqui uma palavra-chave. Posto isto, a verdade é que perante a complexidade da sociedade e as mudanças verificadas, a biblioteca começou a ter uma voz. Saiu daquele silêncio. Se a biblioteca era muda, se era silêncio e ainda
o abraça e muito bem, é importante ser também um lugar de discussão dentro das suas paredes, mas também deverá projetar a sua voz para lá dessas mesmas paredes e pensar na biblioteca como uma voz, como algo que sai de si mesma, para fazer parte do cotidiano de uma forma orgânica ou natural, sem a intimidação da solenidade. Ou seja, é uma biblioteca mais móvel, que possa conversar, fazendo parte de vários locais e edifícios, partilhando na vida do dia-a-dia aquilo que mais importa, que é o conhecimento, e que os livros são um mero veículo. Abraçando espaços de discussão e estudo, a biblioteca torna-se também uma espécie de escola espontânea, um complemento da escola e da academia, ou seja, um espaço em que o diálogo, e não apenas monólogo, possa florescer sem que tenha sido programado. Um espaço de encontro entre pessoas que podem ou não conhecer-se previamente, um espaço de convívio que vai ao encontro das pessoas, do mesmo modo que as recebe e que possa refletir e pensar a sociedade e a cultura, gerar ideias para o espaço social onde se insere. A biblioteca precisa de sair mais à rua. A biblioteca precisa de apanhar ar. E por falar em ar, no Gênesis lemos que Deus soprou a vida em Adão. No texto, Adão não é homem, mas é ser humano, significa ser humano. Homem, normalmente é Ish, mulher Isha. Ora, sopro ou ar sempre foi conotado com vida ou com espírito, e ruach em hebraico significa isso mesmo, ar ou espírito. Por isso, muitas vezes, se pegarem em traduções bíblicas diferentes, no Gênesis, poderão ler que no princípio Deus, havia um grande vento soprava sobre as águas, ou o Espírito de Deus pairava sobre as águas, por exemplo. São duas traduções possíveis para o mesmo trecho. Em grego também temos a mesma dualidade aqui assim de significados, como no caso de pneuma em grego, que significa espírito, mas também significa, e nós ainda continuamos a usar para étimos que tenham que ver com ar, como pneus, pneumologia e coisas do tipo, pneumático. E em línguas latinas usamos expressões como expirar, não só para uma parte da respiração, mas para a morte. Uma pessoa expira, morre. E não só para a morte de pessoas, também para a morte de contratos. O contrato expira no dia tal, para a validade dos iogurtes, o iogurte expira no dia tal e por aí fora. E, portanto, também eles perdem espírito, também eles morrem. E também aqui, uma vez mais, se usa a palavra, se usa o ar nesse sentido. Também se usa muito inspirar, estar inspirado, significa ter espírito, ter inspiração, ter ideias, e também o ter bom ar, ou bons ares, que também quer dizer mais ou menos ter uma boa aura, ou uma má aura, se quisermos. E, enfim, o ar tem esta dupla dimensão, uma material ou física, com os seus constituintes moleculares, e uma segunda, do espírito, que numa versão bastante mais interessante para o tema deste texto é a possibilidade de carregar a palavra logos. E, portanto, já não é um ar vazio, mas um ar que carrega uma palavra. E aqui a palavra ar converte em sinónimo, verdadeiramente em sinónimo de espírito. Temos um ar grávido de sentido. E um sopro sem palavra é um sopro. Um sopro com uma palavra é um infinito de possibilidades. Na patrística encontramos com frequência a ideia de conceptio per aurem, ou seja, a concepção pelo ouvido, que diria que a Mãe de Deus teria engravidado pelo ouvido, pelo Espírito Santo, isto no contexto da Anunciação. Ora, descartando a carga teológica, o que isto nos sugere é que a criação mais elevada se fazia auricularmente, pela partilha, falando, sendo uma voz. Certa vez, no México, ouvi o escritor Juan Villoro dizer que as histórias não deviam começar por "era uma vez", mas sim por "era uma voz". Pois antes de sabermos ler, as narrativas chegam-nos pela voz de quem as conta, normalmente e com alguma sorte, pela voz de quem mais nos ama. Pode ser a mãe, o avô, o irmão, uma amiga. São a encarnação secular do sussurro
de um anjo anunciador. Gostei tanto desta expressão, era uma voz, que criei com um grupo de pessoas, uma associação cultural com esse nome, cuja espinha dorsal é uma biblioteca e tudo se desenrola à sua volta. Como referi acima, a leitura silenciosa foi uma conquista tremenda, extremamente importante, e a biblioteca foi reunindo cada vez mais conhecimento que foi podendo ser acedido por cada vez mais pessoas, mas como disse acima, é agora mais do que nunca necessário fazer-se ouvir, ou seja, sair. É verdade que isso tem vindo a acontecer, a biblioteca tem mudado a sua forma de ser biblioteca, o espaço sisudo foi dando lugar a algo mais orgânico, em que os leitores podem procurar livros, folheá-los, sem a solenidade materializada num balcão, que como muro impedia um acesso natural ao livro. A biblioteca foi-se tornando, nesse aspecto, mais parecida com uma livraria, sem contrariar a introdução deste texto, não no sentido que tenha de se pagar, mas no sentido do acesso aos próprios livros, e foi também criando eventos ligados à leitura e à comunidade, organiza conversas e encontros em diferentes moldes. Resumindo, tem vindo a tornar-se na ideia palavra com que titulei esta comunicação. Como, aliás, Ellen Hilde mostrou na sua intervenção também. Mas há muito mais para fazer. E este texto não traz qualquer novidade nesse sentido. Traz apenas uma palavra que possa carregar um significado, um sopro, que possa ser uma nova alma, uma direção, a criação de uma palavra composta com aquilo que a biblioteca tem vindo a abraçar como seu complemento natural, a ágora. Por isso, biblioteca, ágora. Obrigado.